Sabe, por que é que um governo não pode simplesmente invadir a casa de uma pessoa ou, sei lá, proibir todo mundo de falar o que pensa? A resposta para isso está num dos pilares de qualquer sociedade moderna: os direitos fundamentais. Eles são basicamente o escudo que protege cada um de nós do poder do Estado. Bom, vamos começar por aqui. Essa frase do Thomas Paine, olha, ela pega bem no ponto central da questão. Como é que a gente controla o poder para que ele não vire uma tirania? A resposta, como a gente vai ver, é criar regras que até o próprio governo seja obrigado a seguir. E é aí que a gente entra no nosso primeiro ponto, nesse eterno cabo de guerra entre a autoridade do Estado e a liberdade de cada indivíduo. É nesse campo de batalha que os direitos fundamentais entram em cena. Então, o que são exatamente esses direitos? Pensa assim, são direitos humanos que um país resolveu levar tão a sério, mas tão a sério, que colocou eles na sua lei mais importante, a Constituição. Com isso, eles deixam de ser só uma ideia bonita e viram regras do jogo com força de lei e proteção máxima. Pois é, a história desses direitos não aconteceu do dia para a noite. Ela foi evoluindo em onda, sabe? E um jeito bem legal de entender essa evolução é usar aquele famoso lema da Revolução Francesa. O pessoal do direito, para organizar essa evolução, costuma falar em gerações. A primeira geração fota na liberdade, a segunda na igualdade e a terceira na fraternidade. Vamos dar uma olhada no que cada uma significa na prática. A primeira geração é toda sobre impor limites ao Estado. São as chamadas liberdades negativas. É como se a lei dissesse para o governo: olha, fica na sua, não se mete aqui. Pensa no direito de ir e vir, no direito à propriedade. O dever do Estado, nesse caso, é o de não fazer, de se abster. Aí a segunda geração chega e vira o jogo. Aqui o foco é na igualdade. E para conseguir essa igualdade, o Estado precisa agir. São as liberdades positivas. Não adianta mais o Estado só não atrapalhar. Agora ele precisa fornecer coisas como educação, saúde, condições de trabalho. O dever dele passa a ser o de fazer. Então, para ficar bem claro, olha só a diferença. A primeira geração exige um não fazer do Estado. Ele não deve interferir. Já a segunda geração exige um fazer. O Estado precisa agir para garantir o bem-estar. É uma mudança de perspectiva gigantesca sobre o papel do governo. Depois, a gente avança para a terceira geração, que é inspirada na fraternidade. Agora, o foco sai do indivíduo e vai para o grupo, para a coletividade. Estamos falando de direitos que são de todo mundo ao mesmo tempo, como o direito ao meio ambiente saudável ou os direitos de quem consome. A ideia é proteger o grupo como um todo. E olha que interessante, a conversa não para por aí não. Já tem gente falando em uma quarta geração de direitos, mais ligada à globalização, à internet, à tecnologia, e até em uma quinta geração focada no direito à paz. Isso mostra como a ideia de direitos está sempre se adaptando aos novos tempos. Ok, a gente já entendeu de onde os direitos vieram, mas essa é só uma parte da história. A outra é saber como eles funcionam na prática. Afinal de contas, quais são as regras desse jogo? Aí surge aquela dúvida, né? Se esses direitos são tão importantes assim, quer dizer que eles são absolutos, intocáveis? Uma vez que um direito existe, ninguém, em nenhuma hipótese, pode limitar ele? E a resposta, gente, e essa talvez seja a parte mais importante de toda essa nossa conversa, é um grande e sonoro não. Nenhum direito fundamental é absoluto. E é por isso que a característica mais importante deles é a relatividade. Direitos vivem em um ecossistema. Quando o direito à liberdade de expressão de uma pessoa bate de frente com o direito à privacidade de outra, eles precisam ser harmonizados. Nenhum deles é simplesmente apagado. É preciso colocar na balança e ver qual pesa mais em cada situação. Mas não é só isso. Eles têm outras características bem importantes. Eles são históricos, porque, nasceram de muitas lutas, inalienáveis, porque ninguém pode vender ou transferir um direito seu, imprescritíveis, ou seja, não tem prazo de validade, e são irrenunciáveis. Mas calma, que aqui tem um detalhe interessante. Ninguém pode abrir mão de um direito para sempre, mas pode escolher não usar esse direito em uma situação específica e por um tempo determinado. Pensa no pessoal que entra num reality show. Eles concordam em suspender temporariamente o direito à privacidade, mas só durante o programa e dentro daquele contexto ali. E tem mais, mesmo quando um direito pode ser limitado, existe um limite para essa limitação. A lei não pode restringir um direito a ponto de destruir a essência dele, o seu coração. Esse miolo que o pessoal do direito chama de núcleo essencial tem que ser protegido sempre. Beleza, já entendemos a teoria. Mas e na vida real, no dia a dia, como isso tudo funciona?
A ideia original, lá atrás, era que os direitos serviam para proteger a gente do Estado. Uma relação de cima para baixo, que a gente chama de vertical. Mas o direito evoluiu e hoje se entende que eles também valem nas relações entre as próprias pessoas, de lado a lado. É a tal da eficácia horizontal. Quer um exemplo prático disso? Imagina um clube particular. Mesmo sendo uma entidade privada, ele não pode simplesmente expulsar um sócio do jeito que bem entender. Por quê? Porque até naquela relação privada, um direito fundamental, como o direito à ampla defesa, tem que ser respeitado. E para deixar a coisa mais completa, existe até a eficácia diagonal. Esse nome esquisito se aplica quando existe uma relação privada com o desequilíbrio de poder muito claro, tipo entre patrão e empregado. A ideia é usar os direitos fundamentais para proteger o lado mais fraco dessa relação. E tudo isso leva a gente para a nossa pergunta final. Se os direitos não são absolutos e muitas vezes batem de frente uns com os outros, quem é que bate o martelo? Quem decide, em caso a caso, como equilibrar a liberdade de um contra a segurança de todos, ou a privacidade de alguém contra o interesse público? Essa, meus amigos, é a grande e contínua tarefa do direito constitucional.